E aí, pessoal, faltam 16 dias para o Grêmio criar um plano B. Você vai entender. Atrás do número 18, é isso mesmo. O Grêmio começa a se preocupar com uma posição que não tem jogador nesse momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é dele e a atenção é dos corredores. New Sport da Viva Mais Vida, o tênis mais leve do mercado para você fazer o seu exercício num alto conforto e com um ótimo tênis. E além de tudo, custo-benefício. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai ver o preço do New Sport da Viva Mais Vida. Eu uso e gosto muito. Conforto e principalmente performance. Tenha o New Sport da Viva Mais Vida e seja um atleta mais inteiro. Gente, o Grêmio começa a se preocupar de forma importante com uma posição ou com um momento do grupo tricolor. Eu vou explicar para vocês. O Grêmio, quando começou a temporada, pensou em Diego Souza para esse início de ano. Tentou Pita e aí veio a grande notícia que foi Luis Soares. O Grêmio resolvia com Luis Soares o número 9. E isso foi determinante, inclusive, para o momento do clube. Seja na parte de marketing, seja, obviamente, dentro do campo, com a qualidade que o Soares apresenta. A partir desse momento, o que a gente viu foi uma diminuição do Diego Souza, até mesmo do lado motivacional dele. Diego Souza era uma espécie de protagonista, mesmo que minha opinião, por exemplo, entendia que ele não poderia mais ser, mas muitos dos tricolores acreditavam e acreditam muito nele. E só que o Soares acabou tirando um pouco o brilho do Diego, que é natural. Ele foi diminuindo, ele já é um atleta veterano e agora se dá como certa a sua aposentadoria. Eu conversando com pessoas de dentro do Grêmio, algumas pessoas também que estão dentro desse processo de convencimento, de como o Grêmio deve fazer, que lado o Grêmio deve ir, eu ouvi duas versões bem distintas. A primeira, o Diego precisa ser convencido pelo Renato a continuar. Essa é a primeira. Ou seja, renovar por mais 6 meses. Eu não estou aqui para minha opinião, minha opinião pouco importa aqui. Mas a segunda é, o Grêmio precisa contratar urgentemente. A janela, ela encerra, ou ela fecha, no início do mês de abril. Depois ela reabre lá em julho. O Grêmio hoje não tem solução para a reserva de Luizito Soares. Se o Soares tiver uma lesão muscular, pequena que seja, e ficar 45 dias fora, quem joga? O Diego Souza, que hoje dá como certa a sua aposentadoria, ou quem mais? O Galdino, improvisado? Vina, improvisado? Como que o Grêmio vai desenvolver um time hoje sem um reserva? Aí vem, tem o Pedro, o menino da base. Não jogou um minuto no profissional ainda. Jogou a Taça São Paulo, foi relacionado em 2 jogos e não jogou um minuto ainda. Essa é a realidade. Então, quando tu posiciona isso, tu diz, opa, o que a gente pode tirar disso aqui? Então, para passar para vocês, uma corrente, convencer Diego. Sinceramente, não façam isso. Agradeçam o Diego. Mas o Diego não vai dar resultado para nós na Série A do Brasileiro, assim como não deu lá em 21. Nós estamos em 23. Aí, tu vai para o plano B. Plano B é contratar um reserva. Um jogador com a característica do Soares. Então vai contratar o Soares? Óbvio que não. O Soares não tem... é até injusto dizer, o reserva para o Soares, porque, cara, o Soares não tem reserva, né? Ninguém substitui o Soares. Mas tu tem característica. Um jogador de força, que preencha a linha ofensiva, que brigue com os zagueiros na saída de bola
que tenha algum tipo de movimentação que permita a entrada dos meias, que não seja estático lá na frente, e que a partir daí a gente tenha uma solução interessante. Essa, para mim, é a principal situação do Grêmio nesse momento. Porque se a gente pensar com o Zinho subindo, o Grêmio tem o Ferreira e tem o Zinho para ser reserva e segundo reserva. O Grêmio tem os meias que dão conta do recado. Ah, não joga o Bitelo, vamos achar um aqui para jogar. E tudo dá uma enganada. O Soares tu não engana. Tu não engana sob nenhuma hipótese. Tu precisa desse nome, tu precisa desse jogador. Tu precisa, nesse momento, exatamente desse ponto de diferença. Essa situação envolvendo a força do Grêmio hoje precisa desse ponto. Se não tiver esse ponto, bom, as coisas vão dar uma complicada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque é rezar para o Soares não ter problema, mesmo considerando que nós vamos ter um calendário pesado, né? O Grêmio, por exemplo, joga agora, depois joga amanhã, no caso, quinta-feira, joga no domingo, fora de casa, Soares joga as duas, depois volta para jogar na outra semana e depois começam os Grenais, o Brasileiro, junto com a Copa do Brasil, considerando que o Grêmio, claro, avance. E aí, muitas vezes tu vai bater quarta e domingo viajando para Fortaleza, viajando para Bahia, viajando para Goiás, viajando para BH, viajando para o Rio, quarta e domingo, muitas vezes. E aí? O Grêmio tem uma tranquilidade esse ano? Tem, porque nós não temos aí uma competição sul-americana que o cara tem que viajar a Bogotá, o cara tem que... Isso é verdade. Triste dizer isso, mas essa é a verdade. E isso vai aliviar os mais veteranos. Aí tu tem o Jeromel, tu tem o Kahneman, tu tem o próprio Soares. Então, isso pode aliviar, mas não é objeto de análise de quem planeja. Quem planeja precisa saber. Cara, eu não posso contar, quem tem um não tem nenhum. Mesmo que esse um seja 20, né? Porque ele, quando está no campo, realmente ele é muito melhor que os outros. Então, essa é a realidade da hora. O que vai acontecer nos próximos dias vão indicar isso. Nós temos poucos dias, 16 parece, até fechar a janela. Até lá tem que ter uma solução. Seja a renovação do Diego, seja a contratação de um plano B para ser o centroavante, o número 18. Por isso é que eu falei lá no início, o Grêmio atrás de um 18, porque precisa mesmo contratar um jogador para substituir Luis Soares ou para pelo menos ficar ali à disposição se precisar ser usado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.